É sabido que aqui no Brasil, conforme matéria constitucional e legal, a prisão provisória deve ser medida excepcional, a ser utilizada apenas com finalidade processual, por tempo razoável e proporcional à futura pena. Mas será que isso acontece de fato? Ou esses princípios estão sendo violados? A resposta está no estudo feito por Fabiana Costa Oliveira Barreto, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e promotora de Justiça do MPDFT. Flagrante prisão provisória na criminalização de furto, da presunção de inocência à antecipação de pena. Dissertação submetida à coordenação de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, UNB, para obtenção do título de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base de trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Flagrante e prisão provisória na criminalização de furto da presunção de inocência à antecipação de pena, convidamos Rogério Schietti, procurador de Justiça do MPDFT, e Lisandro Garcia Gomes Filho, juiz de Direito do TJDFT e professor de Direito Processual Penal da Escola da Magistratura. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, de forma não diferente, a Fabiana Barreto, que peço, inclusive, além de agradecer por aceitar o convite para apresentar seu trabalho aqui, que faça, então, a apresentação de sua obra. Eu que agradeço pelo convite da TV Justiça e pela oportunidade. Bem, esse estudo ele foi realizado em 5 cidades, na verdade 4 cidades, de uma por região brasileira e aqui no Distrito Federal. O objetivo era verificar processos de furto distribuídos entre 2000 e 2004 e qual seria a situação desses réus, se eles foram ou não presos provisoriamente durante a instrução processual. As capitais foram Belém, Porto Alegre, São Paulo, Distrito Federal e Recife. A conclusão da pesquisa, a primeira delas, é a seguinte: a prisão é regra nos casos de furto, a prisão provisória é regra nos casos de furto. Em 4 dessas capitais, mais de 50% dos réus, eles ficaram presos provisoriamente durante o processo. Apenas em Porto Alegre esse número foi inferior, que foi em média de 30%. O segundo dado é que também é muito frequente o excesso de prazo. Quando a dissertação foi redigida, uma instrução criminal ela deveria durar pelo menos até 100 dias, aproximadamente. E em 3 capitais, mais de 35% das pessoas que passaram pela prisão provisória ficaram mais de 100 dias presas provisoriamente. Outro dado, e eu acho que esse é bastante importante, diz respeito à questão da proporcionalidade. Embora mais de 2/3 desses réus fossem condenados a uma pena diferente da prisão, normalmente penas restritivas de direito, essas pessoas, em regra, passaram, em média, nessas capitais, 30 dias presas, sendo que em algumas capitais, como Recife, Belém, esse número superou bastante, Belém chegando a 10 meses de prisão provisória. E outro dado também bastante relevante é que se observou que essas prisões normalmente não tinham caráter instrumental, ou seja, elas estavam mais ligadas à questão da reincidência e da existência de um flagrante do que efetivamente a uma das regras do 312 do Código de Processo Penal, ou seja, a possibilidade de fuga, a necessidade da garantia pública, enfim, da garantia da ordem pública. Então, esses foram os dados principais e as conclusões principais da pesquisa quantitativa. Avaliando esses dados e o porquê desse quadro se revelar tão contrário aos princípios que regem a prisão provisória, a gente identifica que a prisão em flagrante, o fato do flagrante ele gerar uma prisão, ele influencia bastante para que isso aconteça. Isso por 2 motivos. O primeiro deles é a questão mesmo da inércia. Quando a pesquisa foi realizada, ainda não estava em vigor a nova lei das cautelares, mas já existia um entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que quando o juiz, o promotor, todas as autoridades são comunicadas da prisão em flagrante, em 24 horas ela deveria avaliar se aquela prisão realmente era ou não necessária.
né? E o que o estudo identificou foi que, na maioria das vezes, essa avaliação era uma avaliação meramente formal. Você tinha normalmente um ciente no flagrante, uma avaliação das formalidades do flagrante, ou seja, se tinha testemunha, se não tinha, se tinha assinatura, nota de culpa, mas você não tinha uma avaliação da própria necessidade da decretação de uma prisão preventiva, né? E então, com esse automatismo da prisão em flagrante, você tinha muitas pessoas que permaneciam presas, mesmo sendo primárias, mesmo tendo praticado furtos de pequeno valor. Né? Outra característica é que a prisão em flagrante, ela também, mesmo nos casos em que havia uma avaliação, né, sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, o fato de existir uma prisão em flagrante, ela gerava uma tendência maior a que essas prisões fossem mantidas. Então, o que o estudo identificou? Praticamente não houve nenhum caso, os casos de decretação de prisão preventiva, que por inquéritos iniciados por portaria, ele foi praticamente insignificante, ou seja, exceto em casos, por exemplo, como de réus que haviam sido citados ou que haviam tinha sido iniciado um processo e aí realmente só não foi encontrado para citação, e aí, em razão do artigo 366, normalmente nesse momento havia uma decretação de preventiva, o que era em raros casos. Diferentemente dessa hipótese, as prisões, elas, na sua absoluta maioria, foram decorrentes da existência de um flagrante. E o que é mais importante foi a junção, né, dessa existência do flagrante somada à vulnerabilidade dos réus. E aí a maior vulnerabilidade a gente considerou aí a baixa escolaridade, a questão da ausência de um advogado particular, e outras características de cunho social da pessoa que estava sendo processada, né? Quanto maior essa vulnerabilidade, maior foram as chances dessa prisão ser mantida ou do tempo de prisão ser mais prolongado. Então, essa junção flagrante mais vulnerabilidade, ela tinha essa característica de dar uma maior possibilidade ou probabilidade dessas pessoas permanecerem presas provisoriamente. Ou seja, a prisão provisória, ela não tinha uma relação muito direta com o valor do bem, se o furto foi simples ou se o furto foi qualificado, se o furto foi tentado ou se o furto foi consumado, se a pessoa por exemplo, foi iniciado um inquérito por portaria e essa pessoa tinha reincidência e essa pessoa já tinha outras passagens penais, normalmente essa prisão não acontecia. Ela acontecia se a prisão em flagrante, ela gerava essa prisão. Então, basicamente, a gente identificou uma falha muito grande no que diz respeito a esse controle judicial da necessidade da prisão provisória e essa tendência à manutenção da prisão quando você tinha algumas características, por exemplo, de reincidência, se isso é somado à existência de uma prisão em flagrante. Ou seja, essas prisões, elas tinham mais um caráter de antecipação de pena do que necessariamente de uma medida instrumental processual, como deveria ser, segundo as nossas regras do Código de Processo Penal e nossas regras constitucionais. E aí o quadro é muito interessante porque, assim, tem duas capitais que apresentaram um comportamento um pouco diferenciado. Uma delas foi Porto Alegre. Porto Alegre foi a capital onde o menor número de pessoas permaneceram presas, então 30% das pessoas que foram processadas por furto permaneceram presas provisoriamente, e o Distrito Federal. A diferença de Porto Alegre para o Distrito Federal é que, em Porto Alegre, embora muitas das prisões se iniciassem com o flagrante, esse controle judicial ele era mais frequente, ou seja, os juízes recebiam o auto de prisão em flagrante e avaliavam efetivamente, faziam um despacho mais fundamentado sobre se aquela prisão realmente era ou não era necessária. Ainda assim, havia uma tendência de manutenção da prisão
quando algumas características, especialmente a reincidência, estava presente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma característica que é aqui do Distrito Federal, em que as prisões elas têm um tempo um pouco mais reduzido, né? A gente tem um maior número de processos iniciados por portaria, né? Quer dizer, de inquéritos instaurados por portaria. Então, aqui o número de réus presos provisoriamente foi de 50%. E também o tempo da prisão foi um pouco menor, e isso se deveu especialmente a uma existência maior de liberdades provisórias, de pedidos de soltura. Uhum. Então, esse é o quadro principal, né? Eu acho que os principais aspectos que nos chamaram a atenção na pesquisa, e especialmente essa relação entre a vulnerabilidade social e o maior tempo de prisão, ou a própria existência da prisão, foi um dado que também nos chamou bastante atenção. Enfim, a pesquisa, eu acho que agora, diante da lei das cautelares, ela ganha uma nova dimensão, né? Primeiro chamando a atenção para essa necessidade, né, de que o Poder Judiciário ele tenha bastante cautela e cuidado no momento da manutenção, né, ou da decretação de fato dessas prisões preventivas, especialmente porque a maioria desses réus, ao final do seu processo, vão ser condenados a uma pena que não é uma pena de prisão. Uhum. Bem, daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Presunção da inocência e prisão cautelar. Antônio Magalhães Gomes Filho, editora Saraiva. Prisão cautelar, dramas, princípios e alternativas. Rogério Schietti Machado Cruz, editora Lumen Juris. Direito Penal na Constituição. Luiz Vicente Cernichiaro e Paulo José da Costa Júnior, Revista dos Tribunais. E olha, lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, basta entrar em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. E nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui na Academia. Até já. Hoje, a Academia debate a dissertação Flagrante e Prisão Provisória na Criminalização de Furto, da presunção de inocência à antecipação de pena. Estudo de Fabiana Costa Oliveira Barreto, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB, e os convidados do programa são Rogério Schietti, procurador de Justiça do MPDFT, e Lisandro Garcia Gomes Filho, juiz de Direito do TJDFT e professor de Direito Processual Penal da Escola da Magistratura. Bom, antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Individualização da pena. Dissertação de Guilherme de Souza Nucci, editora Revista dos Tribunais. A função social dos direitos autorais. Dissertação de Alan Rocha de Souza, editora Faculdade de Direito de Campos. Direito Empresarial Aplicado. Dissertação de Jean Carlos Fernandes, editora Del Rey. Bom, nós apresentamos agora as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No caso, essa aqui já está no mercado, para que você possa conhecer melhor o próprio trabalho da doutora Fabiana, que hoje nos traz aqui esta obra para ser debatida no programa Academia. Portanto, está aqui, uma publicação do IBCCRIM. Ok, bom, vamos abrir o nosso debate com o doutor Rogério Schietti. Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez o convite da TV Justiça, a pessoa do RIMAC, e, enfim, ter o prazer de estar ao lado do doutor Lisandro, e especialmente debater com a colega e amiga Fabiana Costa, parabenizando-a pelo trabalho que foi, inclusive, premiado com monografia do IBCCRIM, e realmente um trabalho diferenciado, porque nós nos acostumamos a dedicar os nossos estudos acadêmicos, muitas vezes, a uma consideração teórica. A doutora Fabiana fez uma pesquisa muito interessante e isso enriquece, sobremodo, a atuação dos profissionais do direito. E eu, até pela exposição que a doutora Fabiana fez, me chamou a atenção a notícia da nova lei das medidas cautelares pessoais,
e não há como reconhecer que isso produziu uma mudança muito significativa no cotidiano do Fórum, né? A legislação processual penal tardou a acompanhar as mudanças do direito penal, que já há muito previa medidas alternativas à pena privativa de liberdade, e agora a legislação processual penal cria medidas alternativas à prisão cautelar, né? E isso certamente vai produzir alguns efeitos ainda em andamento, porque temos pouco mais de 8 meses de vigência da lei, e por isso ainda estamos amadurecendo a aplicação desses institutos. Eu gostaria então de saber da colega Fabiana Costa qual a sua avaliação sobre esse início de aplicação da lei e quais as perspectivas de aplicação das medidas alternativas à prisão cautelar, especialmente nos crimes patrimoniais e mais ainda em especial ao crime de furto. Perfeito. Na verdade, é uma satisfação minha estar aqui, né, com você, Rogério, nesse programa, com o Lisandro também, colegas de profissão do sistema de justiça, né? Bem, Rogério, eu acredito que a edição da lei das cautelares, como ela é chamada, ela tem grande significado, né, no que diz respeito a esse problema em especial. Especialmente quando a gente fala da questão da inércia, né, porque hoje a lei é muito clara no sentido de que quando há o recebimento de uma prisão em flagrante, é necessária uma motivação judicial para que aquela prisão seja mantida, né? Antes da edição da lei, bastava um ciente, um despacho, né? Então, essa obrigatoriedade de que o juiz, né, as autoridades responsáveis e comunicadas, né, dessa prisão em flagrante, elas tenham esse olhar sobre a necessidade ou não dessa prisão e a necessidade da motivação, né? Então, eu tenho a impressão que essa lei pode ter tido um impacto significativo, especialmente no que diz respeito a essas prisões que elas seguiam por inércia, né? Elas seguiam porque, na verdade, não havia uma apreciação judicial a respeito da necessidade ou não dessa prisão. Agora, eu tenho dúvida sobre se esse impacto também, se a lei também tem um impacto no que diz respeito a esse tendenciosismo, digamos assim, que o flagrante em si gera para a existência da prisão provisória, né? Porque uma das questões, né, identificadas na pesquisa é essa, que a existência em si de uma prisão em flagrante, ela já gera uma tendência a que essa prisão seja mantida, né? Então, se alguma característica, a exemplo da reincidência, né, ou antecedentes penais, né, ou outra circunstância qualquer que possa ser enquadrada dentro das regras, né, do artigo 312 forem encontradas, a tendência é que essa prisão seja mantida, né? Não sei se a lei ela teve já esse impacto de mudar um pouco essa nossa cultura, porque outras pesquisas, inclusive realizadas aqui no Brasil, elas já indicam que a cultura da prisão provisória no Brasil é muito forte, né? Ela a prisão provisória é um instrumento de muito central na nossa política criminal, né? E vencer essa cultura, ela depende não só de uma legislação, mas também de mecanismos que possam ajudar o juiz, né? E talvez um uso mais sistemático dessas medidas cautelares, né, processos mais céleres, possam auxiliar com que essas barreiras também enfrentadas para processos, né, casos em que essa tendência existia, também possa se reduzir. Agora, eu fico curiosa e com muita vontade de fazer uma nova pesquisa para saber se, de fato, a nova lei das cautelares ela gerou ou não esse impacto que se esperava que ela gerasse. Bem, professor e doutor Lisandro Garcia. Bem, obrigado pelo convite, fico muito agradecido pela TV Justiça mais uma vez ter nos brindado com esse convite de participar aqui dessa discussão tão interessante. Doutora Fabiana, eu li com muita atenção a tese e fiquei impressionado com as informações, sobretudo os dados estatísticos, que se deram o trabalho de reunir informações de 5 capitais distintas de regiões do Brasil todo.
E já que a senhora já sinaliza com uma nova proposta, um novo estudo, eu peço a licença para sugerir que também se faça um comparativo entre uma grande capital, como foram feitos 5 nesse estudo aqui, e o interior, uma cidade interiorana, porque com alguma experiência tanto no MP como na magistratura de interior, em outro ente da federação, outros entes da federação, eu percebi que há uma diferença, inclusive valorativa, no que se refere à res furtiva, de uma cidade modesta, de economia singela, com uma grande capital. Então, me parece uma boa sugestão para que esse estudo se vá além. Mas voltando aqui e puxando o gancho da pergunta anterior, no que se refere às novidades da lei de 2011, que trouxe as medidas cautelares, parece-me que houve uma nova redação, o artigo 313 do Código de Processo Penal, onde o legislador colocou um patamar mínimo de gravidade para a prisão preventiva, ou seja, aquele crime que ficasse com pena máxima além de 4 anos seria sujeito a uma prisão preventiva, se reunidos os outros requisitos, dando a entender que aquele crime que tivesse uma gravidade mais modesta, com um patamar máximo não superior a 4 anos, não se sujeitaria, em princípio, à prisão preventiva. Aí eu gostaria, não uma pergunta, mas uma consideração da senhora sobre essa situação em relação ao crime de furto simples, porque ao pé da letra do 313, o furto simples ficaria longe da prisão preventiva, salvo se tivesse a reincidência, tecnicamente a reincidência dolosa, ou se tivesse o descumprimento de uma outra medida cautelar, ou se envolvesse, além do furto, uma situação de violência doméstica ou familiar, que aí poderia sim se pensar uma prisão preventiva em qualquer situação, inclusive num crime de menor potencial. Mas se não, não. Então eu gostaria de considerações da senhora sobre essa situação nova do 313 que colocou esse patamar da prisão preventiva para crimes cuja pena máxima seriam superiores a 4 anos. Perfeito. Esse tema é um tema que me é bastante caro, né? Eu gosto, assim, meu foco de estudo, na verdade, são as penas alternativas, né? Ou as alternativas penais. E a problemática, né, de que ainda se utiliza muito hoje da prisão provisória nos casos em que a pessoa está sujeita, na verdade, a uma condenação, a uma pena diversa da prisão, é um fenômeno muito curioso, né, do sistema jurídico brasileiro. E eu tenho a impressão que o espírito da lei, eu acho que como o Rogério já havia falado aqui no início, é muito esse, né? Não faz sentido que uma pessoa que ao final, no máximo que ela vai ter é uma condenação diferente de uma pena privativa de liberdade, que essa pessoa fique presa provisoriamente, como acontecia em Belém. Às vezes a gente tinha casos de 4 anos de prisão, 2 anos de prisão. Nós pegamos casos em que, enfim, pessoas foram absolvidas e ficaram mais de 2 anos presas, ou pessoas que foram condenadas a penas alternativas e ficaram 3, 2 anos presas, né? Então, eu acho que essa preocupação foi uma preocupação muito clara, né, do legislador de 2011, no que diz respeito a essa preocupação entre essa proporcionalidade, né? Um princípio que não é muito explorado aqui no Brasil ainda, acho que ele vem ganhando corpo agora nos últimos anos, né? Eu acho que o livro do Rogério é um grande exemplo de uma nova dogmática penal que incorpora, né, esse princípio no nosso cuidado, né, doutrinário jurisprudencial, e eu acho que a lei de cautelares ela vem com esse espírito, né? E agora, o que é curioso na prática, né? E isso é eu acho que isso é um questionamento que ele está posto como desafio para o nosso sistema de justiça. Porque, apesar dessa clareza da lei, eu acho que antes mesmo da lei, dessa clareza doutrinária, jurisprudencial e dos princípios constitucionais, e é muito comum ainda que as pessoas que são flagradas por furto simples ainda sejam mantidas presas porque não pagaram a fiança.
Então, não porque uma prisão preventiva tenha sido decretada ou porque aquela prisão tenha sido considerada necessária do ponto de vista do artigo 312 do Código de Processo Penal, mas porque, tendo sido determinada uma fiança quando da sua prisão em flagrante, essa fiança não foi paga, às vezes essa pessoa fica presa mesmo por um crime cuja pena máxima não supere 4 anos, ela fica aí por um tempo presa até que alguém resolva ou pagar a fiança ou soltar por algum outro motivo. É o fenômeno no nosso sistema jurídico, assim, como é que a gente enfrenta, né? A gente está falando aqui, eu acho que então, desse problema da cultura do nosso sistema de justiça, que está muito centralizado e focado na prisão provisória. O exemplo trazido aqui pelo doutor Lisandro, no interior, então, seria talvez causar uma sensação de impunidade total. Digo isso no interior em especial, porque as pessoas acabam se conhecendo, sabem daquele fato o mais rápido possível e muitas vezes no mesmo dia o cidadão, de certa forma, estaria posto em liberdade, causa uma sensação terrível de impunidade. Mas, claro, aí já é uma questão cultural e tal. Nós, se me permite, nós temos como... Fabiana aponta, um déficit muito grande entre o que está nas leis e o que está na prática do dia a dia, né? Essa questão das penas, todo estudante sabe, já há 200 anos dizia Beccaria que o que mais freia o criminoso, digamos, não é a crueldade da pena, e sim a infalibilidade na sua aplicação. E nós vemos que no Brasil, não obstante termos leis muito avançadas, né, e essa lei 2.403 é um exemplo disso, criando alternativas, tanto no uso das cautelares quanto no Código Penal, o uso de penas alternativas, essas normas não são efetivadas. Há um dispositivo no artigo 3º da lei, que reformou o Código Penal de 84, a Lei 7.209, que diz que os estados, os municípios, a União, deverão adotar providências concretas para tornar efetivas as penas restritivas de direito. E isso... Fabiana, parece que ainda não foi totalmente feito. Existem vários grupos estudando, existem políticas criminais anunciadas, mas efetivamente nós não percebemos uma mudança significativa no uso de penas alternativas e agora também de medidas cautelares alternativas. Por exemplo, a questão do monitoramento eletrônico, que os estados carecem do instrumento para a aplicação dessa medida fundamental. Uma ideia que ainda não decolou. Bem, eu quero aqui agradecer ao Dr. Rogério Schietti, bem como também ao Dr. Lisandro Garcia e a Fabiana Barreto, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. E lembro que você também pode participar. Mande o currículo com o título do seu trabalho para academia@stf.jus.br. Nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.